Olá você, muito boa tarde, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Segunda-feira, minha gente, Semana Santa começando, é a Semana da Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. Também uma semana de muitas reflexões e orações para toda a nossa comunidade católica, não é mesmo? E o Pauta Aberta deste 11 de abril de 2022 está no ar. Eu quero a sua companhia, como sempre. Vamos juntos agora, então, com os nossos destaques do dia. Susto em Minas Gerais, um helicóptero cai na Grande BH e bate num caminhão. Por sorte ou milagre, os dois tripulantes que estavam a bordo sobreviveram. Os números da pandemia, o Brasil chega à menor média móvel em quase 3 meses. Foram 39 mortes registradas nas últimas 24 horas até o início da noite de ontem, domingo. A gente fala também sobre a invasão à Ucrânia, que chegou hoje a 47 dias. Tropas de soldados locais reagem, destroem tanques russos. Ontem, mísseis lançados por Moscou destruíram o aeroporto de Dnipro, onde estaria um avançado equipamento de combate antiaéreo. E ainda, já começou o Brasileirão 2022. São Paulo e Curitiba golearam. E outro destaque desta primeira rodada foi o Ceará, que em São Paulo venceu o Palmeiras, que está entre os fortes candidatos ao título deste ano. Fique ligadinho aqui no Pauta Aberta, que a gente já começou. Nos últimos dias, vários acidentes aéreos no Brasil e no exterior deixaram em alerta autoridades ligadas ao setor de aviação e, evidentemente, os usuários do serviço. Teve o pouso de um avião cargueiro que se partiu ao meio da Costa Rica. Teve pouso de emergência no Paraná no fim de semana. Na Argentina, as buscas por desaparecidos depois da queda de uma outra aeronave que havia saído de Santa Catarina que ia para o país vizinho já duram quase uma semana. E hoje cedo um helicóptero caiu na Grande Belo Horizonte. Por sorte ou por milagre, ninguém morreu. Um helicóptero caiu em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, hoje pela manhã. Piloto e copiloto foram resgatados com vida. O acidente aconteceu no bairro Chácara Boa Vista, ao lado de uma escola de aviação civil. Ainda não se sabe o motivo da queda. De acordo com informações dadas pelo Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no momento da decolagem, quando a aeronave perdeu potência e, durante a queda, bateu num caminhão. As 2 pessoas que estavam no helicóptero tiveram ferimentos leves. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o helicóptero é de uma escola de pilotagem, foi fabricado em 2015 e está com a documentação em dia. E ontem, um avião de pequeno porte fez pouso de emergência no estado do Paraná. A aeronave saiu de Tatuí, interior de São Paulo, com destino à cidade de Paranavaí. Na hora da aterrissagem, o trem de pouso não funcionou. Por isso, arrastou o bico do avião por 100 metros. Piloto e copiloto que estavam a bordo não se machucaram. E um Boeing partiu ao meio depois de um pouso de emergência. Isso aconteceu no Aeroporto Internacional de San José, na Costa Rica. A aeronave tinha como destino o Aeroporto Internacional La Aurora, na Guatemala. Segundo o Corpo de Bombeiros, poucos minutos depois da decolagem, a tripulação percebeu problemas hidráulicos no trem de pouso da aeronave, o que fez o avião retornar. Ninguém ficou ferido, mas o susto foi grande. E continuam as buscas por um avião de Santa Catarina que está desaparecido desde quarta-feira da semana passada na Argentina. De acordo com a Defesa Civil do país vizinho, 300 pessoas participam da operação de buscas à aeronave, onde estavam um empresário, um advogado e um médico. Os 3 brasileiros, que também são pilotos, iriam participar de um encontro de aviação no sul da Argentina. A única informação que se tem até o momento é que a aeronave perdeu o contato quando sobrevoava a região sul da Argentina, próximo a Calafate. O Brasil registrou o menor rendimento domiciliar per capita em 10 anos. O valor caiu para R$ 1.378, é o que aponta o boletim Desigualdade nas Metrópoles. A renda média dos brasileiros per capita no último trimestre de 2021 foi de R$ 1.378 nas regiões metropolitanas. Mesmo com o aumento da população, este é o menor valor da série histórica do Boletim de Desigualdades nas Metrópoles em 10 anos. De acordo com o levantamento, a renda média per capita nos últimos meses do ano passado ainda era 10,2% menor que no período pré-pandemia. No primeiro trimestre, o valor era de R$ 1.535 e a máxima da média histórica chegou a R$ 1.568.
A pesquisa, realizada pelo Observatório das Metrópoles e pela Rede de Observatórios da Dívida Social na América Latina, apontou que o declínio da renda vista no início da pandemia foi provocada pela queda nos rendimentos dos mais pobres. Já nos últimos meses de 2021, foi pressionada pelo impacto da inflação de quem ganha mais. A pesquisa mostrou que a renda média dos 40% mais pobres subiu de R$ 195 para R$ 239 no mesmo período de 2020 e 2021. Já a média dos mais ricos diminuiu de R$ 6.917 para R$ 6.424 em um ano. No início da pandemia, a faixa mais pobre perdeu mais de 30% dos rendimentos trabalhistas, enquanto a renda média dos mais ricos recuou apenas 2,5%. O estudo, que leva em conta 80 milhões de brasileiros nas 22 principais regiões metropolitanas do país, também mostra que as metrópoles ao norte e nordeste apresentaram as rendas médias mais baixas no quarto semestre de 2021. Os rendimentos mais baixos foram registrados em São Luís, Manaus e Recife, enquanto os valores mais altos foram no Distrito Federal, Florianópolis e São Paulo. E o Brasil chegou à menor média móvel de casos de Covid-19 dos últimos 86 dias. A Cláudia Vicentim traz todos os detalhes para a gente. Boa tarde, Cláudia. Olá, boa tarde, Odilon. Boa tarde a todos que acompanham o Pauta Aberta. O levantamento do consórcio de veículos de imprensa divulgado ontem revela que o Brasil registrou 39 mortes pela Covid nas últimas 24 horas, o que totaliza 661.309 óbitos desde o início da pandemia. Com o resultado, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 149, abaixo da marca de 200 pelo 9º dia consecutivo e a mais baixa desde o dia 15 de janeiro desse ano. Se comparada à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 37%. Em seu pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários, que foi em 31 de janeiro desse ano. Essa tendência de queda se reflete na curva de mortes em baixa nos estados da Paraíba, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Amazonas, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Alagoas e Amapá. Em estabilidade na curva de mortes estão os estados de Santa Catarina, Sergipe, Ceará, Pará, Acre e Espírito Santo. Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins não divulgaram essas informações nas últimas 24 horas. E somente no Rio Grande do Norte foi registrado curva de mortes em alta. O Brasil registrou 6.711 novos casos diagnosticados de Covid em 24 horas, completando 30.148.181 casos conhecidos da doença desde o início da pandemia. É bom ressaltar que há estados em que o baixo número médio de mortes pode levar a grandes variações percentuais, já que, em geral, são arredondados para facilitar a apresentação dos dados. Já a variação percentual, que calcula a tendência de alta estabilidade ou queda na curva de mortes, considera os números exatos, ou seja, não arredondados, Odilon. É um momento de muita esperança, né? Pelo fim dessa pandemia, para nós todos que acompanhamos aí o número de casos explodir, né? Nesses últimos 2 anos, por vários momentos, por vários pontos mais críticos, agora um alívio. Já há flexibilização em praticamente todo o país, já nem é mais exigido o uso de máscara, né? Inclusive em estabelecimentos, e mesmo assim os números dessa pandemia vêm recuando. É uma informação que nos traz muita esperança, sim, pelo fim dessa pandemia. E 2 linhas de crédito especiais oferecidas e já liberadas pelo Banco do Brasil vão beneficiar caminhoneiros autônomos e produtores rurais pelo país. A cédula de produto rural vai fortalecer a sustentabilidade no campo. E a outra linha antecipa o frete, né? Vai ajudar na rentabilidade de quem está na estrada. Olha só. Caminhoneiros autônomos vão poder receber pelo transporte de mercadorias com antecedência, de forma rápida, por meio de uma nova linha de crédito do Banco do Brasil,
O programa BB Antecipa Frete permite o empréstimo com pagamento programado para os próximos 120 dias, com taxas de juros de 1,79% ao mês. A empresa conveniada ao BB cadastra no sistema o pagamento dos fretes futuros, que ficam automaticamente à disposição do caminhoneiro para anteciparem a qualquer momento de forma simples, fácil e rápida no aplicativo do BB no celular. O Banco do Brasil criou também a Cédula de Produto Rural, voltada à preservação. Essa modalidade de crédito possibilita a monetização da área preservada e oferece recursos para apoiar o produtor em ações de sustentabilidade no campo. A agenda ambiental não é apenas reduzir, proibir, multar e culpar. É incentivar, empreender, remunerar e achar soluções lucrativas para o meio ambiente e para as pessoas e para a natureza. Nosso assunto agora é a peregrinação Caminhos de São Paulo, Turquia e Grécia, julho de 2022. Um momento mais do que especial, hein? Que tal encarar esta aventura? Venha junto com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil, com o padre Evandro Landri e a Missão Guadalupe, conhecer os lugares onde o grande apóstolo São Paulo percorreu, evangelizando na Turquia e na Grécia. Serão 16 dias de espiritualidade, com imersão na Bíblia e na cultura destes dois países. Você vai conhecer Atenas, Hidra, Poros, Égina, Santorini, Corinto, Esmirna, Éfeso, a Capadócia, terra de São Jorge, e também poderá fazer um incrível passeio de balão. Você vai conhecer ainda a cidade de Tarso, o local onde Paulo nasceu, e Istambul, a antiga Constantinopla. Peregrinar faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Peregrinar também é evangelizar, e evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar. O presidente Jair Bolsonaro esteve em Londrina no fim de semana, cidade que movimentou o agronegócio nos últimos dias com a 60ª Expo Londrina. Além de Londrina, ele também circulou por outras regiões no norte do Paraná. Em passagem pelo Paraná, o presidente Jair Bolsonaro visitou a Expo Londrina, uma das maiores feiras agropecuárias do país. Esta foi a primeira vez que Bolsonaro esteve em Londrina após se tornar presidente da República. A última foi em 2017, quando ainda era deputado federal. Estar no meio desse povo maravilhoso. Nós vamos cada vez mais descobrindo o Brasil, vendo o potencial do seu povo e ver qual é o futuro que nos espera. Agradeço a Deus pela minha vida e pela missão de estar à frente do Executivo. Tenho certeza, estou aqui porque acredito em vocês. E nós todos estamos aqui porque acreditamos em Deus. Durante seu pronunciamento, o presidente comentou sobre algumas ações do governo federal no setor do agronegócio. O que fizemos para o homem do campo? Primeiro, reduzimos drasticamente a quantidade de multagem no campo. Deixou de ser uma indústria. A multa deixou de ser aplicada por um projeto de poder. Também retiramos dinheiro de ONGs que abasteciam o MST. Também passamos a titular pelo Brasil. Os assentados passaram a ter o título de sua terra. Após sua fala, Bolsonaro caminhou pelo Parque de Exposições e cumprimentou apoiadores. Ainda no Paraná, acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro, o presidente participou, durante o final de semana, de uma missa no Santuário São Miguel Arcanjo, no município de Bandeirantes, região norte do estado. Assim as nações saberão quem eu, o Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavras do Senhor. Graças a Deus. E para impulsionar o turismo e, ao mesmo tempo, valorizar a agricultura familiar de sul a norte do nosso país, o projeto Experiências do Brasil Rural tem a proposta de te levar a uma viagem diferente e a conhecer sabores mais do que especiais deste nosso país. Uma viagem diferente, embarcar nas texturas, sabores, delícias espalhadas pelo país, com peixe cozido na brasa, pão de queijo, vinhos, cachaças, massa italiana ou o tradicional cafezinho, queridinho em qualquer parte do país.
Para incentivar esse tipo de turismo gastronômico, o Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lançou o projeto Experiências do Brasil Rural, com elaboração de estudos para a escolha dos roteiros e capacitação em hotelaria e comércio. O objetivo é impulsionar produtos e serviços da agricultura familiar, com geração de renda e vivências únicas para os visitantes. Neste trabalho, na sua primeira edição, beneficiamos mais de 150 famílias, distribuídas em 8 roteiros turísticos de norte a sul do país. O projeto contou com o apoio da Universidade Federal Fluminense. Nós fizemos um diagnóstico dos roteiros. Esse diagnóstico foi utilizado para nós fazermos pesquisas científicas. Essa sinergia entre a universidade, os ministérios, né, e a própria sociedade foi um grande ganho do projeto. Um dos roteiros escolhidos para o projeto foi o Caminhos do Campo, em Santa Catarina, com o tradicional café colonial e a comida que mescla um pouco da cultura dos imigrantes italianos e alemães. Nós hoje podemos buscar novos mercados com um material produzido que mostra um pouco da nossa gastronomia, que mostra um pouco dos produtos que são produzidos aqui na agricultura familiar. Vamos para o intervalo, gente. A gente vai mostrar no próximo bloco que o fim de semana foi marcado por bombardeios ao aeroporto de Dnipro e mais detalhes sobre os 47 dias de invasão da Ucrânia. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Estamos ao vivo para todo o país, são 4h41 da tarde agora. A você de casa, sempre nos acompanhando, né? Muito obrigado pela sua companhia. Nosso assunto agora são os 47 dias de guerra, né? Na Ucrânia, subiu para 57 o número de mortos depois do ataque a mísseis da última sexta-feira que atingiu a cidade de Kramatorsk. Os números foram confirmados nesta segunda-feira pelo prefeito da cidade, Pavlo Kirilenko. Também aumentou o número de feridos, 109 pessoas no total. De acordo com as autoridades locais, os que se feriram levemente já foram liberados no fim de semana. Aqueles em estado mais grave foram levados para hospitais em regiões mais seguras da Ucrânia. Isso porque as cidades no leste do país estão preocupadas e na expectativa de um forte ataque das forças russas muito em breve. Tudo sinalizado pelas movimentações de equipamentos e armas no entorno da região separatista do Donbass. Em Kramatorsk, eram 4.000 pessoas aproximadamente aglomeradas na estação de trem quando os mísseis atingiram o local na última sexta-feira. O fragmento imenso de um deles, que caiu bem em frente à estação, foi inspecionado e a área isolada logo depois do ataque. Ontem, novos disparos das forças russas mais uma vez atingiram o aeroporto de Dnipro, na região centro-leste do país. E o aeroporto foi praticamente destruído. O mesmo aeroporto já esteve entre os alvos dos ataques das tropas de Moscou em 15 de março. Ainda não há confirmação sobre o número de vítimas. O Kremlin, nesta segunda-feira, tratou de justificar os ataques. Afirmou que um sistema antiaéreo poderoso operava no aeroporto em Dnipro. A Rússia informou ainda, sem apresentar provas, que 25 soldados ucranianos teriam sido atingidos no ataque de ontem. Mais a leste do país, os ataques russos não cessaram na região do Donbass. Ontem, avançaram sobre tropas ucranianas que se posicionavam em estradas da região. Nesta outra imagem, é possível observar o momento em que as explosões atingiram em cheio as posições ucranianas. O fim de semana foi marcado também pela troca de prisioneiros entre russos e ucranianos. Foi a terceira desde o início da guerra, de acordo com informações da agência Reuters. 12 soldados ucranianos estão voltando para casa, ao lado de 14 civis que também foram liberados. Isso aconteceu depois da troca com militares russos que estavam presos pelos ucranianos. Outro destaque do fim de semana foi a visita do premier britânico Boris Johnson à Ucrânia. Ele esteve no último sábado em Kiev, quando se reuniu com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
E após o encontro, Johnson afirmou que os países que estão ao lado da Ucrânia vão apertar ainda mais as restrições contra a Rússia invasora. Entre as medidas, está previsto o banimento da utilização de produtos russos do setor de energia, principalmente petróleo e gás. Nesta segunda-feira, depois de apuração do Serviço de Inteligência da Grã-Bretanha, o Ministério da Defesa trouxe um alerta preocupante sobre o risco da utilização de bombas de fósforo branco na cidade de Mariupol, que já foi praticamente destruída, e também em Donetsk e Lugansk. As bombas de fósforo branco, da mesma forma que ocorre com as bombas de fragmentação, são vetadas pelas organizações internacionais. Isso porque as consequências são gravíssimas após a explosão. Queimam o corpo, provocam a corrosão dos ossos e ardência interna. E outro detalhe, ao retirar o curativo, o fósforo na região pode pegar fogo novamente. No país invadido, quando podem e com poder de guerra reduzido, os soldados ucranianos se reposicionam e reagem do jeito que dá. Hoje de manhã, o ataque foi a uma coluna de tanques russos em deslocamento. Todos foram destruídos. Perto de Kiev, em Makarov, as forças ucranianas encontraram e identificaram outro helicóptero da Força Aérea da Rússia abatido, com os pilotos carbonizados lá dentro. Em Borodyanka, também nos arredores da capital, onde tudo foi deixado para trás pelos invasores, o momento ainda é de remover escombros, porque muita coisa foi destruída. Mas ontem uma imagem simbólica muito forte marcou o dia. A bandeira ucraniana voltou a ser hasteada pelos ucranianos, que ainda procuram vítimas para resgatar e que jamais deixaram de acreditar na força e na reação da nação ucraniana. Resta a esperança e a resistência do povo ucraniano. No Vaticano, na tradicional celebração do Domingo de Ramos, o Papa Francisco rezou mais uma vez, pedindo pelas vítimas dessa guerra e também pela paz. Veja na reportagem do Jucinei Cardoso. Milhares de fiéis lotaram a Praça São Pedro para a tradicional celebração do Domingo de Ramos. Graças ao relaxamento das medidas de prevenção à pandemia, peregrinos de várias partes do mundo puderam se unir ao Papa Francisco para a procissão que recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, às vésperas da morte do Messias. Durante a celebração, o Santo Padre lembrou que os dias que antecedem a Páscoa são uma preparação para celebrarmos a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte, não sobre alguém. Disse que para Deus nada é impossível, inclusive fazer cessar uma guerra repleta de massacres hediondos e crueldades atrozes realizados contra civis indefesos, e pediu uma trégua pascal. Si ripongano le armi, si inizi una tregua pasquale. Deponham-se as armas, se inicie uma trégua pascal, mas não para recarregar as armas e retomar o combate, não. Uma trégua para se chegar à paz através de uma verdadeira negociação, disponíveis também a qualquer sacrifício pelo bem das pessoas. Afinal, que vitória será aquela que fincará uma bandeira sobre um acúmulo de escombros? Nada é impossível a Deus. A Ele confiamos por intercessão da Virgem Maria. Nulla è impossibile a Dio. A Lui affidiamo per l'intercessione della Vergine Maria. Tradicionalmente, o Domingo de Ramos inaugura a Semana Santa, que inclui ainda outras celebrações. Na quinta-feira, o Papa preside a missa crismal na Basílica São Pedro às 9h30 da manhã, hora local, 4h30 da manhã no Brasil. Na sexta, às 5 da tarde na Itália, meio-dia pelo horário de Brasília, será realizada a celebração da Paixão do Senhor. No mesmo dia, às 9h15 da noite pelo horário da Itália, 4h15 da tarde pelo horário do Brasil, o Santo Padre celebra a Via Sacra da Paixão de Cristo. Depois de 2 anos consecutivos de interrupções devido à pandemia de coronavírus, a celebração volta a ser realizada aqui no Coliseu e promete reunir milhares de fiéis para lembrar o Calvário de Jesus. No sábado, às 7h30 da noite em Roma, 2h30 da tarde no Brasil, Francisco preside a Vigília de Páscoa na Basílica São Pedro. Já no domingo, às 10 da manhã em Roma, 5 da manhã no Brasil, ele celebra a Santa Missa, seguida da bênção de Páscoa. E um compromisso de amor marcou o fim de semana aqui na TV Evangelizar. A live solidária, comandada pelo padre Reginaldo Manzotti, há uma semana da Páscoa, trouxe uma reflexão muito especial sobre a vida de Cristo. Veja só. Tudo que
dia que ele deixou não passou e vai sempre existir. A live solidária Compromisso de Amor, com o padre Reginaldo Manzotti, proporcionou uma experiência única sobre a vida de Cristo. Com o tema do nascimento à ressurreição, percorremos o caminho de Jesus na Terra Santa, em momentos de profunda espiritualidade. Nós queremos, através desta live, levar você, primeiro, a se debruçar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor, desde o seu nascimento, pela sua vida pública, até a morte de cruz. Será uma catequese, uma preparação para a Semana Santa. Com um cenário impactante, muita música e adoração, Padre Reginaldo nos guiou pela história do nascimento de Jesus, das adversidades enfrentadas pela Sagrada Família e, já na vida adulta de Cristo, lembrou do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Um chamado para também ajudarmos milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social. Ele matou a fome de mais de 5.000 pessoas, sem contar homens e mulheres. Ajude a multiplicar os pães agora. Ajude a multiplicar os pães. Vamos, filhos, faz sua doação. Em quase 5 horas de transmissão para todo o Brasil pela TV Evangelizar, também relembramos a paixão e ressurreição de Jesus Cristo. E nesse tempo de quaresma, de reflexão, Padre Reginaldo lembrou da guerra na Ucrânia e rezou pela paz. Aos que morreram, dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, que a luz perpétua os ilumine. Aos que estão vivos, que tenham paz, serenidade, força, coragem, mas não tem como deixar de rezar que aqueles que detêm o poder decidam pela paz. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? E para encerrar a live, que foi um verdadeiro compromisso de amor com quem mais precisa, Padre Reginaldo fez um agradecimento especial para quem ouviu o chamado de solidariedade e também para toda a equipe que ajudou a concretizar esse gesto de amor. Muito obrigado pela colaboração de todos e cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Acabamos de fechar 110 toneladas de alimento. Obrigado a vocês. Esta é a família. Evangelizar é preciso. Eu sou da luz, eu sou de Jesus. Foram muitas emoções, muitas orações, né? Aqui na TV Evangelizar, uma semana muito especial, está começando a Semana Santa. Então temos uma semana aí de muitas reflexões para toda a nossa comunidade católica. Vamos falar de futebol agora, gente. Começou no último sábado mais uma edição do Campeonato Brasileiro e teve jogão já na rodada, hein? Os destaques foram as goleadas do São Paulo e do Coritiba, jogando em casa, no Morumbi e no Couto Pereira, e também a vitória do Ceará em pleno Allianz Parque sobre um dos favoritos, o Palmeiras. Veja os gols. O Brasileirão 2022 começou cheio de gols e com queda de treinadores logo na primeira rodada. O grande destaque do fim de semana foi a goleada do São Paulo contra o Atlético Paranaense no Morumbi. Os gols da partida foram marcados por Caleri, o artilheiro da noite, marcou 3 vezes. Ele abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo e marcou mais 2 no segundo. Luciano fez o 4º gol do tricolor e fechou o placar para os paulistas. Mas, se o tricolor começou bem, a grande decepção da noite ficou por conta do tropeço de 2 postulantes ao título. No sábado, o Palmeiras perdeu para o Ceará por 3-2 em pleno Allianz Parque. O Vozão abriu o placar no início do primeiro tempo. Mendonça fez bela jogada pela esquerda e chutou para o gol. Jorge tentou cortar e marcou contra. E Mendonça queria mais. Aos 14 minutos do primeiro tempo, ele fez o segundo do Ceará. O Palmeiras descontou aos 22 minutos com Zé Rafael. No segundo tempo, Vina marcou o terceiro do Ceará. E Gustavo Gomes descontou de pênalti para o Palmeiras. Quem também começou mal o brasileiro foi o Flamengo, que empatou em 1-1 contra o Atlético de Goiás.
O sábado ainda teve o jogo entre Fluminense e Santos, que acabou 0-0. O domingo começou com vitória do Coritiba por 3-0 sobre o Goiás. Aleph Manga, Léo Gamalho e Andrei marcaram os gols do Alviverde Paranaense. O atual campeão, o Galo, ganhou do Internacional por 2-0. Hulk, o craque do time, marcou 2 vezes e deu a vitória aos mineiros. O Corinthians também começou o campeonato a todo vapor e venceu o Botafogo por 3-1. Paulinho, Mantuan e Piton marcaram os gols do Timão. E o Botafogo descontou com Diego Gonçalves. No final de semana, ainda terminou com a vitória de Cuiabá por 1-0 sobre o Fortaleza. O mesmo placar da vitória do Avaí sobre o América. A rodada termina hoje com a partida entre Juventude e Bragantino às 8 horas da noite. E depois da derrota de 4-0 no Morumbi, o técnico do Atlético Paranaense, Alberto Valentim, em acordo com a diretoria, informou na coletiva que estava entregando o cargo. Também depois de perder em Florianópolis, o técnico Marquinhos Santos, em comum acordo com a diretoria, de acordo com as informações que ele também passou, não está mais no comando do América Mineiro. O América foi derrotado por 1-0 jogando em Florianópolis. E não foram apenas Alberto Valentim e Marquinhos Santos que ficaram desempregados no fim de semana. No Campeonato Capixaba, um outro técnico perdeu o emprego. Era fim do primeiro tempo entre a Desportiva Ferroviária e a equipe do Nova Venécia. O juiz havia apitado para o intervalo antes que fosse batido escanteio para o time da Desportiva. Furioso, o técnico Rafael Soriano, naquela aglomeração na saída de campo, foi em direção ao auxiliar Marciele Neto. Na imagem, ele projeta a cabeça contra a dela. E no mesmo momento, ela leva as mãos ao rosto. Soriano foi expulso na hora. E não foi só isso. Foi também demitido do cargo como treinador da Desportiva. Ele nega a cabeçada e ainda afirmou que ela decidiu se aproveitar de uma situação por ser mulher. A auxiliar já afirmou que vai prestar queixa. A Federação de Futebol do Espírito Santo repudiou o episódio. Mais um de violência em nossos gramados. Em nota oficial publicada nas redes sociais, a Desportiva repudiou o ato e se solidarizou com o auxiliar Marciele. Além disso, anunciou o desligamento do treinador. Informamos que, diante do ocorrido, o treinador Rafael Soriano foi desligado do clube, diz a nota. Lamentável, né, a atitude do treinador. A gente vê nas imagens como ele estava furioso e como realmente ele partiu para cima da auxiliar, uma mulher, né, para deixar tudo mais feio ainda. Pauta Aberta desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma excelente Semana Santa para você. A gente volta a se encontrar amanhã à tarde aqui no Pauta Aberta, na TV Evangelizar. Tchau, tchau.